Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 23 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo aí de aprendizado dentro do canal. Indo aqui para a nossa análise de fechamento, nós temos aqui para falar hoje Ibovespa, mini índice, mini dólar, depois PTR4, Vale 3, Embry 3, Enev 3, Sambi 11, MGLU 3, ZTC 3, UGPA 3, GGBR4, Azul 4. Então são os ativos que a gente tem para falar neste pregão. Antes de começar a falar do Ibov, vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Logicamente, se ela for útil para você de alguma forma, em termos de leitura do mercado, aprendizado, agradeço demais sua valiosa audiência. Começando então pelo Ibovespa, que conseguiu no pregão de hoje fechar acima da média, fechar acima da região de fundo ali anterior, então é um ponto positivo. Mais um indício de força por parte dos compradores, foram 3 candles já bem relevantes para cima. É lógico que se montar aqui no próximo pregão um candle muito forte de baixa, reduz um pouco essa importância, mas nesse momento temos um sinal mais positivo de recuperação, e isso acontecendo onde nessa recuperação? Em cima de uma região importante de suporte, após 16 semanas de um movimento para baixo, que atingiu ali da máxima para a mínima aqui uma desvalorização em torno de 18% da nossa bolsa. Então aí agora temos um processo de recuperação. Lembrando que a tendência será anulada, a tendência de baixa do gráfico diário, se acontecer aqui esse movimento de subida, rompendo a máxima desse último movimento de queda. Seguindo aqui para os futuros, gráfico de 60 minutos, temos um mini índice caindo pouco. Quando sobe, cai pouco, quando sobe mais, cai pouco, sobe mais e está caindo pouco. Então segue com viés mais positivo. Mesmo que abra caindo, ainda fica com expectativa de se ter algo mais para cima. Então isso é algo ainda favorável. Para olhar para a compra, abriu o próximo pregão subindo e gerando sinal de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Como, por exemplo, um fundo ascendente ou um pivô de alta para cima dos 114,445, foco em compra de day trade. Abriu caindo, dá para buscar venda? Até dá para buscar venda através de topo descendente para baixo dos 114,145 no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mas ficar de olho nessa questão de chegou aqui ou na média móvel exponencial 3 pesos do G60 ou nesse topo anterior do G60 também na faixa 113,605, ficar atento, pois é onde pode parar de cair e começar a ter um processo de recuperação, visto que a tendência ainda é de alta no G60. No dólar, o dia de hoje foi um dia aí alta, por enquanto, 0,2, pode até mudar um pouco até as 18 horas. E aqui com a expectativa de se poder ter algo para cima, mas para isso precisa superar a máxima do que no anterior. Por quê? Porque está primeiro com a expectativa de ter algo para cima, porque a tendência, por mais que seja uma tendência fraca de alta, ela é de alta ainda, não tem topo e fundo descendente. E bate na média e está se sustentando acima da média. Então ainda há uma certa força compradora aqui sustentando o preço do ativo do dólar acima da média móvel 13 períodos. Então superou a máxima desse candle aqui, reforça um pouco mais até buscar operações na ponta compradora, sabendo que vai ter desafio importante nos 335. 336, 335 é a zona de resistência mais importante. No G60 dá para perceber o que? A tendência indefinida. Vai lá em cima, volta aqui para baixo, volta para cima, e tenta cair, volta para cima, está o que? Dentro de um movimento aqui de subida, só que gerando sinal de topo. Cenário que se abre caindo, dá para buscar a operação de venda? Até dá. Um gráfico de 10 minutos, ou a série de que forma, lateralizou aqui em cima entre essas médias, gerou topo descendente, foco em venda de day trade. Por outro lado, abriu subindo, vindo para cima, dá um zoom menos, vindo para cima de toda essa região aqui, abriu subindo e passou a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta já para cima dessa região, no mínimo acima de um patamar de 314,5, foco em compra de day trade no mini dólar. Olhando agora para as ações, a PTR4 fechou muito bem o pregão de hoje com alta de 3,83%, então ela recuperou bem.
anulou a tendência dela de baixa, topos e fundos descendentes, anulou quando ela rompe aqui para cima, então algo positivo, volta para cima daquela região dos 26,25, 26,35, supera essa máxima aqui que é 26,46, enfim, anulou a tendência de baixa. Baseado nisso, como é que seria uma compra do papel? Nesse rompimento, eu não entraria comprando, lembrando que isso não significa dizer que o papel não vai continuar subindo, apenas que não se encaixa ainda dentro da minha metodologia, mas que eu vou olhar muito mais para a ação para buscar compra acima de toda essa região que ela rompeu aqui, dos 26,25 pelo menos, ali um sinal de alta acima desse patamar. Então é importante para quem está comprado, tem a opção de trabalhar com stop abaixo dessa mínima, lá em R$ 25,89, e podendo subir a cada nova mínima ascendente. Importante o papel não voltar para baixo então dessa mínima do pregão de hoje. Em termos de manter uma expectativa mais favorável para buscar compra aí nos próximos pregões, quando falo nos próximos pregões é para a próxima semana. Vale 3 no dia de hoje apresentou aí uma estabilidade, perdeu a mínima do candle anterior, está ali ainda, por exemplo, se a gente tem aqui ó, sinal de fundo, 1, 2, 3 candles, então um dos pontos de poder trabalhar com stop seria abaixo da mínima desse candle aqui. A ação está dentro ainda de uma tendência de baixo, gerou um sinalzinho de baixo, que pode trazer um movimento para baixo. E para quem está comprado, tem essa opção de trabalhar com stop aqui. Quem tiver querendo abrir compra no papel, ainda não seria o meu caso de comprar a Vale 3. E quem está posicionado contra a tendência esperando o teste da média móvel 13 períodos, tem a chance de tirar o stop daqui, botar aqui, já não sairia mais perdendo para quem entrou comprando aqui. E tentando pegar ainda algo para cima na média móvel 3 períodos ou no fechamento desse gap lá na casa dos 83,11. O próximo ativo a ser falado é Embry 3, que acionou o nosso stop da operação de venda, ou seja, a venda que foi feita aí nessa perda de mínima, veio aqui para baixo, até gerou uma boa, vamos dizer assim, um percentual até razoável ali na faixa de 5,9% e acionou o stop com esse movimento forte de alta do pregão de hoje, alta de 12,16%, que com isso ela anula a tendência dela de baixa e praticamente retoma a tendência de alta. Se ela romper isso aqui tudo, ela basicamente está retomando a tendência de alta. Só que entraria comprando aqui? Não, entraria comprando após algum movimento de correção do gráfico diário, seja lateral, seja de baixa, para buscar alguma entrada de pivô de alta, fundo ascendente, outra sinalização de alta que você até goste de utilizar. Pode ser também via G60, desde que gere ali um retorno do preço mais próximo possível da média e gere um fundo ascendente, pelo gráfico de 60 minutos. Essa operação, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, essa operação gerou uma perda de 4,58%. A gente tinha feito uma venda de PTR4 que tinha gerado 7,35% sobre o capital total. Já essa perda da Embry 3 gerou uma perda de 4,58%, uma redução de 0,5% sobre o capital total na operação. E aí no mês vai ficando aqui com uma alta no mês do Swing 3 de 1,25%. Próximo ativo a ser falado é justamente esse aqui que está aparecendo na tela. Esse aqui que está aparecendo aqui na tela. Deixa eu pegar aqui, tirar isso da tela aqui, vou botar em NEV 3, que foi uma recomendação de compra na superação da máxima desse candle, ou seja, tentando pegar aqui a continuidade do movimento de subida para uma retomada em definitivo de uma tendência de alta, que acontecerá se ela romper isso aqui. Não começou bem e isso aqui só foi, essa oscilação só foi em um minuto, ou seja, num espaço de um minuto ela oscilou lá em cima, entrou em leilão e voltou forte para baixo. Mas de maneira geral vou passar aqui os dados dessa compra da NEV 3, de um fundo aí ascendente. Olhando aqui, colocando na tela para vocês, entrada por volta dos R$ 16,92, fechou em R$ 16,47, stop em R$ 16,25 e o objetivo da operação é R$ 17,93, risco de 3,96%, carteira aí alocando 13% do capital total nessa operação de compra da NEV 3. Próximo ativo a ser comentado, a Sambi 11. Sambi 11 fechou bem o pregão com alta de 3,02%. Ativo ainda que permanece dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário e no gráfico semanal também. Ficar atento para quem está comprado, comprou contra a tendência, que é a superação da máxima desse martelo invertido, um padrão de reversão dos candles. Aqui já bateu na média, então é um ponto que pode realização de lucro nessa região ou simplesmente vai subindo agora o stop a cada nova mínima ascendente. Já bota aqui e depois vai subindo a cada nova mínima ascendente. Não deveria mais sair perdendo dessa operação. Se botar o stop aqui, não sai mais perdendo, sai um pouquinho acima do preço de entrada. Quem está comprado contra a tendência. Então, chegou aqui, gerou topo descendente, sinal de saída de uma posição comprada no papel. Abriria compra aqui agora? Não abriria. Abaixo toda essa região aqui, não teria tanto interesse agora
de uma região ali na faixa dos 36,40 até um patamar na faixa de 36,80, abaixo dessa região. Prefiro buscar alguma entrada já acima dessa região. Depois de SAMB 11, MGLU3, que está dentro de uma tendência de baixa em diversos prazos operacionais, semanal, diário, e aí hoje ela cai ainda 2,88%. A correção foi pouca para imaginar algo muito relevante para baixo, mas a ação está dentro de uma tendência de baixa, não me geraria venda de cara aqui, mas compra ainda nessa ação. Não consigo encaixar a entrada no gráfico diário, no gráfico semanal, não vejo compra ainda no papel. Ativo mais alinhado para baixo nesse momento, inclusive pelo gráfico mensal que está dentro de topos e fundos descendentes, apontando para poder testar um suporte mais relevante aqui num prazo maior em 14,94 e depois disso na faixa dos 13,90. Então tem 14,94 que é praticamente R$15 e depois a região dos 13,90, zona de suporte mais relevante aqui para o papel. Seguindo agora para falar de EZTC3, terminou o pregão com forte queda também, queda forte aí de 5,18%, tendência indefinida do preço, mas qual o cenário dela no prazo acima? Mais para baixo. Não tem nada relevante para cima, na minha opinião. Olha, eu vou jogar até num gráfico mensal aqui, ó. Segue ali até perto da zona de suporte, mas sem sinal de alta. Então, por enquanto, aponta mais para baixo, não gera compra. Quem está comprado tem a opção ou de jogar o stop abaixo dessa mínima, falando de compra de swing trade, compra de curto prazo, ou o stop abaixo desse patamar. Quem já está comprado, eu não abriria nova compra nessa ação, apenas de onde estabelecer um limite de perda aí na operação, falando tecnicamente. O GPA3, alta forte de 9,51%, anulou então sua tendência de baixa no gráfico diário, traz a possibilidade de abrir compra nessa ação após correções ou no tempo, que aí gera pivô de alta para entrar comprando. Tempo é o movimento mais lateral do preço, ou mesmo de fundo ascendente. Ela até sobe um pouco mais e gera aí fundo ascendente para cima dos topos anteriores que foram rompidos. E conjunto com a média móvel 3 períodos também seria a sua alternativa. O desafio mais próximo agora em termos de resistência dessa ação fica aqui, ó, nessa faixa que eu estou sinalizando aqui. Início de um gap de baixa na faixa ali dos R$16,53. Depois disso, R$16,78 e mais acima para o fechamento completo do gap, R$17,12. GGBR4, ação que também fechou bem o dia de hoje, 5,63% de alta, um forte movimento de subida, vindo para cima da média, vindo para cima da região de fundo anterior. Ela olhando para o mensal estava batendo em cima da média, tentando se recuperar, e olhando para o semanal ainda a tendência de baixa, apesar da boa semana que ela está montando aqui com alta aí de 9,76%. Já entraria comprando de alguma forma a GGBR4? Não, nem pelo gráfico diário, nem pelo gráfico semanal, por enquanto não. Ela pode até continuar subindo, e esse candle de hoje aparenta aí, aumenta a chance de ter algo mais para cima, mas em termos de relação risco-retorno, de comprar aqui, de botar o stop aqui, está distante o stop, de exigir algo para cima, eu prefiro aguardar algo mais, lembrando que a tendência ainda é de baixa no gráfico diário, e ela só muda essa tendência, na minha opinião, se ela superar essa máxima aqui, que é oscilar acima dos 28 e 26. Então, se fosse desenhar aqui qual seria o melhor contexto de entrada, ela vem, supera essa máxima, e na hora de cair ela enrola aqui entre as médias e faz ali um pivô de alta, retomando sua tendência de alta para abrir uma compra aqui, tentando pegar no próximo movimento de subida já para essa região aqui. O próximo ativo a ser comentado, só para mencionar então, resistência 27,05 a 27,33. Depois disso, o ponto mais alto lá, que é os R$ 28,26 que ela precisa superar para anular a tendência de baixa de curto prazo. E a Azul 4, que no pregão de hoje apresentou também uma boa alta de 3,6%, confirmando a alta já do pregão anterior, que foi ali de 8,19%. Com isso, a Azul 4 ela anula a tendência dela de baixa, com esse sinal de alta, com esse movimento de alta. Gráfico semanal, ela está buscando voltar para cima de um nível de preço que ela perdeu, que ela tentou até voltar aqui para cima, já voltou para baixo. É um sinal positivo, depois ali de ter feito ali uma escadinha aqui para baixo, máximas descendentes, já consegue reverter para cima. Mas aí entrando na mesma situação ali de planejar uma compra, para quem está comprado, ótimo, aguarda pelo menos mais um candle para tirar o stop daqui desse candle aqui para botar aqui abaixo da mínima desse último candle, do candle de sexta-feira, por exemplo. Para abrir compra, o que me chamaria atenção é, primeiro ponto, pivô de alta. Mais me interessaria seria um pivô de alta, para buscar uma compra em cima desse papel. E quanto maior for o movimento dela de subida, aí encaixa até possibilidade de compra de fundo ascendente, mais próximo possível da média móvel exponencial de 13 períodos.
Então são as duas alternativas que eu vejo aí para Azul 4, onde vai ter resistência mais relevante, já está aqui num ponto ali, média móvel de 3 períodos em torno dos R$ 38,00 no semanal. Depois a região em torno dos R$ 39,17, seguido de R$ 39,74. São os 3 níveis de resistência que essa ação tem. Aqui passando por fundo anterior, gerou aqui uma região de topo. E aqui no gráfico semanal foi a região também de topo na faixa dos 39,17. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha se essa análise foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.